Eu sou Isa Palhana, sou produtora cultural, sou psicóloga, sou poeta e amadora aí do cinema, do audiovisual, chegando junto aí agora. Faço produções culturais juntamente com terreiros, não só de Planaltina, mas do Arapuangas também. A gente também tem outras articulações com outros terreiros. E eu tenho me identificado enquanto produtora afro-religiosa, né? Em outras linguagens eu também prezo por essa identidade, né? Eu sou do cinema afro-religioso, eu sou poeta afro-religiosa também, escrevo sobre marginalidades também, que também é afro-religiosidade, né? A gente pensar o que é marginalidade, tudo que está fora do centro ali, né? Então, eu me vejo nesse lugar atualmente. E eu tenho 23 anos, acho que isso é importante dizer. Sou mulher negra de Candomblé, Angola, e eu acho que é isso, né? Então, a produção ela chega na minha vida, na minha infância, assim, né? Minha mãe, eu considero minha mãe uma grande articuladora, assim, de território mesmo. O trabalho dela exige isso, ela é também uma produtora de eventos. E aí ela sempre tinha contato para tudo, assim, né? Eu perguntava, mãe, você sabe algo fulano que mexe com tal coisa? Ela tenho, e me mandava uma lista de contatos, assim, né? Então a produção ela começa para mim assim na infância, quando minha mãe produzia festa de criança, né? E chamava todo mundo da rua para cochilar no nosso quintal. E quando ela começa a trabalhar com isso. E aí logo depois eu me descobri produtora artística, né? Ajudando minha mãe nas produções de eventos. Então eu já conhecia várias técnicas de montagem de palco, técnicas de montagem de evento. E aí isso calhou assim de repentemente eu entender que aquilo era um trabalho artístico, que aquilo era uma produção. E aí quando eu reconheci que aquilo era uma produção, e aí sim eu fui captar espaços para apresentar o meu trabalho, né? Então, o meu primeiro trabalho de produção artística foi dentro de uma produtora independente, e que eu reconheci que aquilo era um trabalho. Que eu montei um palco assim e as pessoas vieram elogiar. Eu falei, velho, é isso. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de montar evento, gosto de produzir, eu gosto do corre-corre da produção. Amo a pré-produção, mas eu acho que a produção tem muito meu coração assim nesse lugar. Então, ela cai no meu colo assim, né? Eu diria que é uma herança familiar, assim, a produção cultural. Então, esse primeiro evento foi um evento voltado para artistas, né, independentes, né, da Quebrada do Sobradinho ali. Então, a gente quis também criar e produzir esse evento para mostrar que ali também é um espaço de muita potência, que tem pessoas que estão produzindo como a gente no mundo artístico. E aí, trabalhar no coletivo, assim, sempre foi algo que eu sempre quis, né? Sempre ter um coletivo para pensar coisas junto, para sentar e escrever cronograma, escrever uma identidade visual do projeto, então dar aquela apresentação. E aí quando eu vi aquilo tudo acontecendo, né, com várias pessoas pensando junto, pessoas do audiovisual, pessoas da produção, pessoas que trabalhavam com som, e aquilo tudo se conectando, assim, eu vi que o meu trabalho enquanto produtora também fazia sentido dentro daquele coletivo, e aí eu vi que aquilo realmente poderia me satisfazer dentro de um espaço emocional mesmo, porque eu acho que a produção ela tá nesse lugar para mim. É algo que eu faço por amor mesmo, né? Às vezes rola de cair uma grana e às vezes também não rola, né? Mas a produção cultural eu faço por amor. É isso, né? Por amor, por dinheiro. Por amor, principalmente, mas quando rola dinheiro, bom demais. Ó, dessa pergunta. Mas isso, eu sou psicóloga de formação, né? Eu diria que eu sou, antes, muito mais produtora do que psicóloga. E que a produção me ajudou dentro da minha profissão da psicologia, assim. Porque foi muito antes eu tive que entender que eu precisava ter uma diplomacia trabalhando com a produção, porque eu acho que é isso, assim, a articulação, ela tem uma linguagem específica, você precisa pisar em ovos, assim, com algumas pessoas, né, porque, assim, pra gente ser produtor, a gente precisa também fazer o nosso network, né, fazer ali, criar a nossa
a nossa articulação, assim, né? E para isso a gente precisa ter uma linguagem, assim, quase que diplomata, assim, mas ao mesmo tempo entendendo os nossos limites, assim, porque é isso. Se eu estou em uma produção e eu tenho um cronograma para ser seguido, eu tenho uma ordem ali, eu tenho um funcionamento que a gente pensou na pré-produção, com toda a equipe, né? Vai ter pessoas que vai querer furar essa sua programação, vai ter pessoas que vai chegar nesse lugar de muito protagonismo, que não entendem o que é trabalhar em coletivo. Infelizmente isso acontece, né? A gente vive dentro de uma sociedade que preza pelo individualismo, então a coletividade tem sido uma revolução assim para a gente, e a gente frisar isso assim o tempo todo tem sido uma revolução. Então a gente tem que ter muito cuidado assim de entender o que é a diplomacia, o que é o nosso limite enquanto coletivo que pensou toda uma produção, né? Então a gente tem um jeito de falar, né? Uma educação assim quase que imposta, assim, impondo algo assim nosso, né, da coletividade. Mas tem sido muito bom para mim pensar esse ser produtora dentro da psicologia, né? Porque eu sinto que a maneira que eu tenho de falar com as pessoas nesse lugar da diplomacia também é um lugar de Isa psicóloga, assim, no atendimento individual, atendimento familiar. Então, eu acho que eu sou antes produtora e depois eu venho a ser psicóloga, assim. Então, atualmente eu me considero uma produtora afro-religiosa, né? Assim, também produzo em outras linguagens, mas eu diria que é sempre voltando para esse olhar afro-religioso. Então, eu já trabalhei com audiovisual afro-religiosa e atualmente eu sou filha de uma casa de nação Angola, que fica aqui no Arapuangas, né? Filha de Nengo Ambandulegi. A nossa casa é uma casa de nação um pouco diferenciada, assim, porque geralmente o pessoal conhece muito o Queto, conhece a língua Yorubá, todo mundo sabe o que é Orixá, mas poucas pessoas sabem o que é Inquice, né? A gente cultua a força da natureza, literalmente. Então, a nossa casa Niso Kiangurucema tem esse ponto assim, de representatividade. E atualmente eu tenho trabalhado muito com os terreiros, né, de Planaltina, Arapuangas, dentre outros também que são parceiros, para tornar esses espaços enquanto produtores de cultura e pontos de cultura, né, serem reconhecidos enquanto fazedores de cultura. Porque assim a gente consegue não só, né, representar a nossa própria cultura e o que a gente entende enquanto concepção de vida, de mundo, né? Porque a religião ela entrega para a gente uma concepção de vida e de mundo, né? Da coletividade, da partilha, né? Do que é ser uma pessoa macumbeira atualmente no Brasil. E não só nesse contexto, mas também como a gente consegue financiar esses projetos para que retorne para casa, né? Para a estrutura, né? Para o dia a dia, porque manter um terreiro exige muitos braços, muitas pernas e também muito dinheiro, né? É isso, a gente vive dentro de um contexto afro-religioso que também preza por uma concepção de mundo assim da diáspora, né? Do não colonial, do decolonial, mas a gente vive numa sociedade que é totalmente capitalizada, né? Então a gente precisa financiar os nossos projetos e assim também reconhecer cada pessoa daqui do terreiro enquanto artista, porque é muito difícil para uma pessoa que toca, que fica atrás do atabaque ali, ser reconhecido enquanto artista, porque eu sou tocador aqui, mas lá fora as pessoas me reconhecem enquanto artista. Então, por exemplo, esse projeto que a gente está tocando agora, que é o Kushika Kiamushima, que significa em banto tocar com o coração, a gente tem uma proposta de tornar esse projeto um afoxé, um início de afoxé, mas também de reconhecer os cargos, né, quem está atrás do atabaque enquanto artistas, né, porque na maioria das vezes são homens negros, né, que não conseguem se ver porque lá fora ninguém enxergam eles enquanto artistas. Mas é isso, assim, a gente tem feito essas parcerias com outros terreiros para tentar fortalecer financeiramente e formalmente esses lugares enquanto produtores de cultura, fazedores, né? Nós somos pessoas que resistem
diante de um mundo totalmente cristão, né, que tenta o tempo todo calar os nossos tambores, que tenta o tempo todo, né, dizer que nós não cultuamos um Deus, né, o que a gente faz é do diabo, do demônio, é muito demonizado. Então, a nossa intenção também é dizer para essas pessoas que o que a gente faz é cultuar Deus, é cultuar o nosso sagrado, é cultuar os nossos inquices. E isso é muito bonito, assim, para mim. O Cine de Buru, por exemplo, assim, ele está na 3ª edição, né? Estamos indo para a 4ª edição. Foi muito bonito de ver quando a gente executou aqui em Planaltina, porque o lado norte é o lugar que mais tem terreiros de todo o DF. Logo depois vem Ceilândia. Então, se juntar Sobradinho e Planaltina, são as cidades que mais tem terreiro e de umbanda, de candomblé, kardecismo do DF. E executar esse projeto no lado norte foi muito significativo para a gente se ver, né, na tela de um cinema, não só isso, mas também ter um evento voltado para essas pessoas, assim, né? Porque muito se vê aqui em Planaltina eventos sacro-religiosos do catolicismo, né? Tem grandes eventos aqui que são financiados também, né, com muito dinheiro, e muito dificultoso para a gente também financiar esses projetos, assim, tantas barreiras também, limitações que a gente enfrentou, sabe? De racismo religioso mesmo, assim, e das pessoas se apropriarem desse lugar, foi muito bonito de ver, assim. Então, o Cine de Buru é um dos primeiros festivais de cinema afro-religioso do Centro-Oeste, que tem movimentado o Brasil todo, assim. Então a gente recebe inscrições de todo o Brasil, de vários tipos de manifestações culturais afro-religiosas, né, das diversas que tem. E isso tem sido muito prazeroso, porque enquanto a gente se vê na tela, a gente também dá possibilidade para o mais novo, né, que está vindo ali e tentando, caminhando devagar, se vê também enquanto possibilidade de fazer essas coisas, sabe? De não só estar ali segurando uma câmera, mas também de estar ali atuando, sabe? Tipo, eu posso, né? Eu posso falar sobre a narrativa da minha comunidade, eu posso colocar isso na tela, eu posso escrever ali um roteiro que às vezes eu acho que é muito simples, porque eu vivo isso aqui cotidianamente, mas é muito complexo, assim. A gente tem uma maneira de ver o mundo muito diferente, sabe? De ver os orixás, de ver os inquices, de ver os vunduns de uma forma muito diferente. Então, para mim foi muito bonito, assim, de ver pessoas se emocionando, assim, vendo histórias de pessoas que já tinham até ido, sabe, para outro plano astral, assim, de se ver ali elas contando as suas próprias histórias. E é isso, a gente tem que guardar essas memórias, porque o candomblé não é só uma comunidade de oralidade, que muitas pessoas pregam, mas também precisa ser uma comunidade da escrita, né? De ter isso como registro audiovisual, mas também na literatura, né? A gente fala aqui do que é as religiões de matriz africana na oralidade, mas a gente também precisa registrar isso, né? Em algum lugar. Então, acho que esse festival tem sido isso para mim. E a Muvuca na Ninzo, que é um projeto do meu coração, assim, eu faço várias coisas nesse projeto, assim, e a gente tem formado outras pessoas para produzir. Isso que é importante, assim, porque tem pessoas que não foram ensinadas e, assim, querem muito aprender e, às vezes, essas informações do que é produzir não são amplamente divulgadas, assim, cursos, oficinas, capacitações. Então, a gente tem capacitado pessoas do nosso terreiro e de outros terreiros para produzir, né? Para escrever uma planilha orçamentária, para entender o que é um cronograma, para entender a execução do projeto, né? Então, a Muvuca na Niso tem sido não só esse espaço para arrecadar dinheiro e fortalecer a nossa cultura, como também para capacitar novos produtores, novas produtoras de candomblé, porque o que a gente quer é isso, de criar uma grande comunidade de produção cultural dos terreiros, para a gente se fortalecer, né, e ficar cada vez mais forte para financiar nossos projetos, para financiar as nossas estruturas e as nossas festas religiosas, né, cultuar o nosso sagrado. Eu me vejo assim, daqui 10 anos, eu estava até comentando isso recentemente, assim, com um colega de produção também, que eu me vejo muito dentro de um espaço cultural, físico, e esse espaço que ele promova tanto
concepções educacionais, como de oficina e sacro-religiosa. Eu acho que eu já me vejo aqui, na verdade, porque eu acho que o terreiro, ele é esse lugar também, sabe? Eu me vejo produzindo com outros terreiros, assim, porque esse espaço do terreiro é uma estrutura, né, e que a gente tem tanto esse lugar educacional, né, quanto um lugar de capacitação e artístico, né. Então, eu acho que pensando bem, assim, eu quero estar aqui, só que com mais articulações com outros terreiros, pensando junto mesmo, para que tenha muito mais políticas públicas, assim, para a gente de terreiro, sabe? Para financiar os nossos projetos. Então, eu me vejo nesse lugar, assim, daqui a 10 anos.